E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu estou chamando de os vazios da Páscoa. Por quê, gente? Porque, em primeiro lugar, eu quero focar o vazio no coração de todos os discípulos, quando eles descobriram que Jesus morreu. E ele de fato morreu, gente. Aquelas mulheres que estavam caminhando para a tumba, elas estavam muito tristes. Elas passaram todo o tempo com Jesus. Ele foi crucificado às 9 e ele morreu às 3 da tarde. Foram 6 horas de dor, de sofrimento. Os romanos usavam a crucificação para os criminosos políticos, não era para qualquer morto. E a crucificação sempre ficava num lugar alto, sempre num lugar público, perto de uma grande via, onde as pessoas pudessem passar e perceber o que aconteceria com quem se levantava contra Roma. A crucificação era tão dolorosa que hoje, na nossa língua, existe um termo para uma dor exclusiva da cruz, que é excruciante. Ex vem de cruciantes, da cruz, é uma dor dilacerante. E certamente aquelas mulheres viram Jesus sentindo aquela dor, aquela dificuldade para respirar, porque num processo de grande inflamação, os pulmões começam a encher de água e a pessoa crucificada, ela tem que fazer uma força extraordinária para poder respirar, até o momento que ela não consegue mais fazer força e ter nos seus pés o apoio, porque os pés estão traspassados por cravos deste tamanho. E portanto elas viram quando Jesus morreu. E normalmente os romanos, quando demorava demais, eles vinham e quebravam as pernas dos crucificados, para apressar ainda mais a morte. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto. E para que se cumprisse as escrituras, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Elas ainda presenciaram a atitude corriqueira do soldado romano que atravessava com uma lança o lado esquerdo para atingir até o coração, para não ter dúvida que o indivíduo ia morrer. E eles sabiam que a morte havia sido consumada quando não saía mais somente sangue, mas saía sangue com água. Exatamente o que aconteceu no caso de Jesus. Elas também presenciaram quando José de Arimateia, junto com Nicodemos, pediram a Pilatos para que o corpo fosse entregue a eles. E José de Arimateia ofereceu a sua própria sepultura, da sua família, uma que nunca tinha sido usada, para que se cumprisse as escrituras que diz que ele seria sepultado com os ricos. E José de Arimateia era um homem muito rico. Elas viram quando Jesus foi sepultado e quando uma pedra de aproximadamente 2 toneladas foi empurrada por pelo menos 20 homens. Estava sepultado. Então aquelas mulheres, quando estavam caminhando para a tumba, elas estavam levando especiarias para terminar o processo de embalsamamento de Jesus. Elas esperavam encontrar um homem morto. Havia até uma preocupação entre elas. Elas diziam: quem é que vai rolar a pedra para nós? Mas elas não sabiam que os líderes judeus, sabendo e conhecendo as profecias de Jesus, porque ele mesmo disse que ele iria ressuscitar, eles foram até Pilatos e pediram para que Pilatos destacasse a guarda romana para guardar o lugar, porque eles diziam: os seus discípulos vão entrar, invadir a tumba e vão roubar e depois dizer que ele ressuscitou. As mulheres não sabiam nada disso. Dentro do coração delas havia um vazio de saudade, um vazio de desesperança. Não somente elas, mas os discípulos em geral. Eles se dispersaram. 2 deles foram encontrados caminhando, saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús, uma cidade muito próxima de Jerusalém. E Jesus se juntou a eles e perguntou: por que vocês estão tristes? E Jesus, a Bíblia diz que eles ainda não tinham os seus olhos abertos, falou:
por que vocês estão tristes? Eles responderam para Jesus: você devia estar fora daqui. Você não está sabendo o que aconteceu com o profeta Jesus? Aquele que esperávamos que iria restaurar todas as coisas. Sua esperança tinha morrido. O coração dos discípulos estava triste, desesperado, amargurado, absolutamente vazio. Elas esperavam que chegariam lá e encontrariam um corpo. E aqui são os paradoxos de Deus. Porque quando lá chegaram, encontraram uma tumba vazia, mas a mensagem do anjo de que ele estava vivo. Então eu quero declarar para você que veio aqui, talvez você tenha entrado aqui hoje sem esperança, com o coração vazio, sabe, com aquele aperto no coração que às vezes nós não sabemos explicar o porquê. E eu quero dizer que da mesma maneira que aquelas mulheres ali chegaram e foram cheias de alegria, primeiro ao ver a mensagem do anjo e depois com o encontro do próprio Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês que Jesus vai preencher o vazio do seu coração. Glória a Deus. Páscoa fala disso. Páscoa fala de um coração transformado, de um coração vazio que é preenchido da esperança. Mas a segunda reflexão que eu quero fazer sobre a Páscoa é o encontro com o vazio. A primeira reflexão é a expectativa que antecedia o vazio. A segunda reflexão é o encontro com o vazio. Porque quando chegaram lá, de fato, a pedra que deveria estar tapando a tumba não estava lá. Ela não tinha sido rolada, ela tinha sido lançada muitos metros de lá da boca da tumba por um grande terremoto que abriu. Eu não sei se vocês sabem, mas Israel fica num lugar chamado de fenda sírio-africana, que começa na Síria e vai até a África. Esta é a razão porque o Mar Morto, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto estão numa linha reta. Eles estão exatamente em cima desta fenda sírio-africana. Essa é a razão porque também de norte ao sul de Israel você sai de 850 mil metros acima do nível do mar e vai para 400 metros abaixo do nível do mar. Houve uma movimentação daquelas placas, um grande terremoto, a pedra voou. Então o primeiro vazio que é o lugar onde a pedra deveria estar e não estava. O segundo vazio é os romanos. Uma guarda romana tinha no mínimo 16 homens. E deixa eu dizer uma coisa para você, os soldados romanos eram tão poderosos, tão corajosos, que a armadura romana só tinha peças na frente. As costas do soldado romano eram vazias. Sabe por quê? Porque o romano nunca voltava para trás. Ele sempre avançava até conquistar os seus inimigos. Ora, mas por que os romanos não estavam lá? Porque eles ficaram apavorados quando eles presenciaram a luz da ressurreição de Cristo. O terremoto estremeceu aquele lugar. Eles viram a pedra ser lançada e a Bíblia diz que eles caíram como que desmaiados. E quando acordaram, foram correndo para os líderes judeus dizendo: aconteceu alguma coisa, ele não está lá. Ninguém tirou a pedra, mas nós estamos aqui, eu creio que ele ressuscitou. E os líderes judeus deram dinheiro para eles, para que eles dissessem que os discípulos foram e roubaram. E ainda garantiram: olha, se Pilatos ficar sabendo, a gente dá um jeito para ele não fazer nada com vocês. Porque afinal de contas, eles tinham sido destacados para impedir o roubo. Então a pedra que deveria estar, não está, o lugar estava vazio. Os soldados que deveriam estar, não estavam. O lugar dos soldados também estava vazio. Mas o corpo que devia estar lá, também não estava. E a tumba estava vazia. E ainda tem mais uma coisa.
Jesus, quando foi morto, ele foi envolto de uma mortalha, de lençóis que ficaram ao redor dele, como normalmente se fazia na morte e no embalsamamento de um homem judeu. E quando os discípulos chegaram, Pedro e João, por conta do relato de Maria e das mulheres, saíram correndo. João era mais jovem, correu mais rápido, passou por Pedro, mas ficou na porta, na boca, mas não entrou. Pedro já foi até dentro da tumba, e ambos viram os lençóis ali, dobrados, como se estivesse ainda encasulados. E muitos acreditam, e dentre esses eu também acredito, que Jesus não se despiu do casulo, ele atravessou o casulo. Existe uma relíquia conhecida como Santo Sudário. Quando já ouviram falar do Santo Sudário? Ou Sudário de Turim, porque está na cidade de Turim. Esta relíquia é uma mortalha, e lá está impresso a marca de um homem, muito parecido com alguém que foi desfigurado na sua face, exatamente como a Bíblia diz de Jesus. Agora, com todos os testes que pode ser feito pela ciência, não encontraram a marca de nenhuma tinta que estivesse ali pintando aquela mortalha. Eu creio que o que aconteceu é que o corpo de Jesus atravessou a mortalha e, deixando com a sua luz uma impressão sobre o material do pano, exatamente como uma fotografia era impressa antigamente. Quem aqui é do tempo que você tirava a foto e ainda tinha que revelar? Vocês lembram disso? Eu creio que foi o que aconteceu ali, irmãos. Jesus atravessou pelo pano, houve uma luz, a luz do corpo mortal sendo transformado na imortalidade, no corpo glorificado. Jesus ressuscitou. Aleluia, diga assim: o túmulo está vazio. Mas eu quero falar que ainda existe aqui uma terceira reflexão que é necessária de ser feita. É a explicação. Os judeus tinham a sua explicação. Os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Mas espera lá, eles tinham que enfrentar um exército de soldados que não fugiam de nada. Iam fugir de discípulos que nem armas tinham? Tem que haver uma explicação. E essa explicação só pode ser entendida por quem tem fé. Quantos aqui têm fé que Deus é um Deus do impossível e do sobrenatural? Quantos aqui têm fé que Deus é aquele que cumpre a sua promessa e as suas profecias se cumprirão? Diga: eu creio. Pois é, essa explicação para quem tem fé é muito simples. A explicação é que ele ressuscitou. Diga assim: Jesus venceu a morte. Isso tem uma aplicação para a nossa vida extraordinária. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele discorre sobre a ressurreição de Jesus. Ele deixa claro que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vazia, é vã. Mas ele diz: de fato Cristo ressuscitou. E nos versos 53 a 55 ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória de Cristo. Ele não pôde ser detido. Amém? Quantos aqui creem? Digam: eu creio. Então, meu querido, Páscoa é isto. A tumba está vazia porque ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, esse corpo corruptível, mortal, efêmero, que tem força exígua,
diminuta, que a cada dia caminha para a morte, um dia será revestido de imortalidade. E porque Cristo ressuscitou, aqueles que nele creem vão ressuscitar um dia. Quando tocar a trombeta, meu querido, saiba você que morreu, ou que morrer em Cristo, vai ressuscitar primeiro. E os demais que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E a Bíblia diz: então estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a explicação da tumba vazia? Diga: Jesus venceu a morte. Ele disse que faria isso. E o incrível é que os líderes judeus creram primeiro que os discípulos. Os discípulos ficaram tudo tontos. O que aconteceu? Ele morreu. Nós achávamos que ele ia. Não, ele ia não, ele vai. E eu quero dizer para você que do mesmo jeito que ele disse que iria morrer e morreu, do mesmo jeito que ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou, ele disse que vai voltar e vai voltar. Tem muita gente que crê que ele não vai, mas ele vai, porque ele prometeu. Amém. Mas essa reflexão deste vazio, o vazio da tumba, também tem uma explicação no prosseguimento do propósito de Deus. Porque Jesus, quando ele começou a falar com seus discípulos a respeito da sua morte, eles não queriam que ele morresse. Ele disse: eu tenho que ir para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, que habita convosco, mas vai estar dentro de vocês, o Espírito Santo. Então, querido, a tumba está vazia, mas o seu coração está cheio do Espírito de Deus. Quantos aqui têm a Jesus como Senhor? Então diga assim: o Espírito de Deus habita em você. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, versículo 1, versículo 14, ele diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito, meu irmão, é a salvação, é a sua fé em Cristo, até que Ele venha. Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Queridos, você sabe por que você vai continuar crendo até o fim? Porque Deus te deu o Espírito Santo. Então diga assim: a tumba está vazia, mas o meu coração está cheio de fé e de esperança. É o Espírito Santo quem te dá autoridade para viver nesse mundo de incredulidade, guardando o bom depósito, guardando a fé no Salvador. Eu creio no Salvador. Todos os dias eu declaro isso para ele: eu creio no Salvador. Quantos aqui podem dizer: eu creio no Salvador Jesus? Então dê uma salva de palmas para ele. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de Páscoa, é dia de ressurreição. Mas também a tumba vazia é uma prova de que Jesus um dia voltará para nos buscar. João 14:3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Quantos aqui querem encontrar Jesus um dia? Vocês já imaginaram que coisa maravilhosa? Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, a primeira coisa que os seus olhos vão ver quando você sair dessa vida para a vida eterna é o rosto do Salvador. Por quê? Porque ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, ele não disse nem no futuro, né? Porque Jesus é eterno, e para ele passado, presente e o futuro é como se fosse sempre o presente. Para que onde eu estou, vós estejais também. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, quando você estiver vivendo um momento de luta, quando você estiver vivendo um momento que você acha que não tem ninguém para te ajudar,
Lembre da promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então eu declaro para a tua vida: feliz Páscoa. Diga assim: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Glorifica a Deus, diga: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Cristo ressurreto. Mas eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Talvez você tenha entrado aqui essa manhã abatido, desanimado, cansado. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Para as almas atribuladas, aflitas, angustiadas, com medo. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: é a minha última chance. Se Deus não fizer algo na minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Mas eu quero te dizer: não, você não vai acabar com a sua vida, porque se Cristo ressuscitou, você tem a oportunidade de começar uma nova vida. Páscoa representa um novo começo. Talvez você tenha entrado aqui hoje e esteja debaixo de culpa do pecado, mas Jesus levou sobre si as nossas culpas. Então eu quero perguntar para você hoje: você que entrou aqui hoje, você quer entregar o seu fardo para Ele? A primeira coisa que você precisa entregar é o seu coração, porque você só pode receber todos esses benefícios pela fé. Isso nunca vai poder ser provado, mas pode ser sentido, experimentado. Então, se você entrou aqui hoje e quer dar o seu coração e a sua vida para Jesus, eu quero orar por você e com você. Levante a sua mão onde você estiver, e eu vou descer aqui e orar pela sua vida. Alguém que quer entregar o seu futuro, graças a Deus, fique com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém aqui hoje? Deus está falando com você. Graças a Deus por essa vida. Pode vir aqui à frente. Você que quer dar o seu coração a Jesus, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você e com você. Venha em nome de Jesus. Hoje é dia de um começo novo, de um recomeço. Aplauda mais forte, porque hoje é dia de salvação. Venha como você estiver, meu querido. Deus te abençoe. Deus abençoe. Pode vir. Pessoas estão chegando aqui. Eu sei que você que está me vendo também na internet, Deus tem algo para você hoje. Entregue a tua vida para Jesus também. Pode vir, meu querido. Talvez você tenha vindo hoje aqui como convidado de alguém, mas não foi essa a razão. Deus veio para transformar a sua vida. Pode vir, vai chegando, que na presença de Deus e na casa de Deus tem sempre lugar para mais um. Pode vir, hoje é dia de salvação, hoje é dia de um novo começo. Põe a sua mão no coração e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar todos os meus fardos, meus medos, minha ansiedade, meus pecados. Quero entregar o meu futuro, meu presente. Quero entregar o meu passado. E eu quero confessar diante de todo esse povo que eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Sozinho eu jamais poderia ir até o Senhor, mas através de Jesus eu sou salvo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Senhor, porque hoje eu estou me apresentando
diante de ti, para ser teu filho, teu seguidor e discípulo. Obrigado, Senhor. Você estava orando ou só chegou? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, queridos. Deixa eu dizer algo para vocês. Em 1981, eu estava aí onde vocês estão, muito perdido, sem a mínima noção do que Deus tinha para mim, e acreditando que Ele não podia perdoar todos os meus pecados. E eu ouvi essa palavra, e eu me entreguei a Cristo, e Ele me mudou, como vai mudar a vida de vocês. Vocês se lembram desse dia? Páscoa de 2024. É o dia em que Jesus entrou no seu coração e vai mudar a sua história. E a igreja que crê nisso, dá um glória a Deus, irmãos. Eu sei que vocês estão com uma grande expectativa, e tenham mesmo, porque o que Ele vai fazer é muito além do que você pode imaginar. Ele vai levantar a sua vida, vai te dar uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Você crê nisso? Que Deus abençoe cada um de vocês. Os diáconos vão orar por vocês. Eu quero pedir que vocês acompanhem eles, mas guardem, que dia é hoje? 31 de março de 2024. Guarda essa data. Eu me converti dia 27 de fevereiro de 81. Nunca mais me esqueci. E vocês também não esquecerão. Eu, pela fé, eu creio que daqui 1 ano, 2 anos, vocês vão ser outras pessoas. E aquilo que vocês vieram pedir hoje, Deus vai estar operando na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Dá a mão aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, por favor, acompanhe aqui os... No final do culto, sim. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós, tem cuidado e sempre cuidará. Senhor, nós entregamos os nossos fardos, as nossas impossibilidades, e nós declaramos que, Senhor, não há em nós nada para enfrentar as demandas da vida. Não está em nós, mas em Ti. Por isso nós Te exaltamos nessa manhã e nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor receba essas orações como incenso suave, que suba diante do Teu trono. Prepara a Tua igreja, Senhor, para o encontro. Prepara-nos, ó Deus, ajuda-nos a vencer as nossas próprias mazelas e lutas. Mas fortalece o Teu povo, Deus. Troca joelhos trôpegos por uma juventude que se renova, porque a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor, ó Deus, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águias. Ó Deus, que o vento do Teu Espírito leve o Teu povo, abra os olhos do Teu povo, para enxergar não
as lutas da vida, mas enxergar que maior aquele que está no mundo, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor venha operar na vida e um vento vem agora sobre a minha igreja e vem para limpar, e vem para sacudir, e vem para derrubar as estruturas humanas. Eu levanto o meu povo para a guerra que se prepara. Levanta a mão para o alto, povo meu. Estou derramando uma chuva que lava, que restaura, que transforma, que enche. Os vazios da alma estão sendo preenchidos pelo Espírito de Deus. Levanta a tua voz, começa a glorificar. Levante a tua voz, levante a tua voz, glorifique o Deus Todo-Poderoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações de Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feliz Páscoa, meus queridos. Jesus ressuscitou.